No vídeo anterior, nós falamos sobre as ideias do John Dewey, a sua crítica à educação tradicional e o lugar da experiência dentro da sala de aula, dentro dos processos de educação. A gente vai continuar, nesse momento, falando sobre a ideia da experiência a partir de um autor chamado Jorge La Rosa Bondia. Bem, o La Rosa, ele vai fazer uma investigação bem interessante a respeito da palavra experiência. E então eu estou usando aqui um texto que é bastante conhecido, vocês vão encontrar com muita facilidade na internet, que se chama Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Esse texto é, na verdade, uma transcrição de uma conferência que ele fez. E aí ele vai caminhar na investigação da palavra experiência. Então, o Dewey tinha lá um processo de aproximação a partir de conceitos, de ideias, do território da experiência. Aqui o La Rosa vai partir de um outro caminho, que é o caminho do que a palavra nos apresenta. E aí acho que é interessante a gente pensar do que a gente está falando quando a gente fala de alguma coisa, né? Isso serve para essa palavra e serve para tantas outras que a gente usa e acaba banalizando o seu sentido, né? Então é importante, quando a gente está trazendo isso como um conceito, entender exatamente do que a gente está falando. Que lugar é esse? Que território eu estou habitando quando eu falo essa palavra? E é isso que o La Rosa vai investigar. Ainda falando sobre esse código que a gente compartilha, é sempre interessante pensar que não é só a palavra que tem a sua origem e que ela é terminada, finalizada para todos nós. Em cada contexto, em cada família, em cada grupo, você vai encontrar uma possibilidade de leitura daquela palavra, né? Mais para frente falaremos sobre o Paulo Freire, né? E essa leitura de mundo, ela vai variar de acordo com os nossos contextos. É bem importante que a gente tenha isso em mente. Bem, o La Rosa vai dizer o seguinte a respeito da palavra experiência. Ele começa dizendo o seguinte, que a palavra experiência vem do latim esperire, que quer dizer provar, experimentar. Então ele vai dizer que a experiência é um primeiro lugar ou um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. E aí ele segue caminhando então nessa investigação. Ele vai dizer que o radical de experimentar ou de esperire, né, que é provar, é perire, que é o mesmo radical que está presente na palavra periculum, que é perigo, risco, arriscar-se. Bom, do mesmo modo, ele continua investigando e vai dizer que, por outro lado, se o perire está ligado a periculum, a perigo, esse per, né, então ele vai fechando, esperire, perire, per. Esse per vai se relacionar, antes de mais nada, com a ideia de travessia, de atravessar. Em segundo lugar, ele se relaciona à ideia de prova, de teste, de uma provação. E aí ele vai falar que em grego tem várias palavras que são derivadas dessa raiz e que marcam a ideia de travessia, a ideia do que é percorrido e a ideia de passagem. Ele traz aqui alguns exemplos. Peiró, atravessar. Pera, mais além. Peraô, passar através. Perainô, ir até o fim. Peras, limite. Então, a gente pode começar a associar não apenas a palavra experiência a esses contextos, mas o território da educação. Se a gente imaginar o território da educação falando de travessia, falando de perigo, falando de ir mais além, de passar através, de ir até o fim e de limite, a gente já começa a criar um vocabulário que se relaciona com a ideia da experiência dentro do campo da educação, dentro da prática da educação. Mas ele segue, ele vai dizer:
A palavra experiência tem o ex de exterior, estrangeiro, pensando no espanhol, né? Exílio, estranho e também existência. Então, ele vai chegar nesse momento do texto a um lugar que ele diz o seguinte, que a experiência é a passagem da existência. É a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente existe, de uma forma sempre singular, finita, imanente e contingente. Bom, é um caminho bastante provocador que ele traz para a gente, a partir da palavra, a partir desse território e da exploração dos detalhes e das origens das palavras, como a gente, como sociedade, foi construindo essas palavras. Mas ele vai dizer muito mais coisa nesse texto, então, de fato, eu recomendo que vocês procurem. Tem um momento em que ele vai dizer também quais são as coisas que nos atrapalham numa experiência verdadeira, numa experiência interessante. Então, o excesso de informação, por exemplo, é uma coisa que nos atrapalha. Falar muito, por exemplo, é uma coisa que nos atrapalha. E aí a gente pode voltar para essa ideia da sala de aula, né? Uma sala de aula em que o professor passa o tempo todo falando, o tempo todo trazendo muita informação, garante que não vai haver tanto tempo assim para que o estudante fale e para que o estudante maneje toda essa informação ou mesmo tenha dúvidas, outros pensamentos e outros modos de olhar. Então, o que ele propõe aqui é que a gente possa rever a nossa experiência com o mundo cotidianamente, a partir dessa travessia. E ele diz que a experiência sempre é algo que nos atravessa, né? É algo que nos acontece, o que é diferente de algo que acontece. Ele diz isso também nesse texto. Então é importante que a gente caminhe nesse sentido de promover experiências dentro do processo de educação. Bem, vamos então agora falar sobre Jacques Rancière. É um educador francês que está ainda em atividade. Em 2020 ele faz 80 anos, se não me engano. E eu vou partir de uma obra dele bastante conhecida, é muito importante, que se chama O Mestre Ignorante. É um livro que eu recomendo a todos que busquem conhecer, que busquem ler. Ele traz muitas reflexões e é bastante provocativo. Nesse livro, basicamente, ele vai falar sobre o contato que ele teve com um educador do século XIX que se chamava Joseph Jacotot. E ele vai contar uma história curiosa que aconteceu com o Jacotot. Ele vai dizer o seguinte, por uma série de circunstâncias que ele explica lá, esse educador se viu na necessidade de ensinar uma turma a respeito da disciplina de poesia. Havia apenas um pequeno detalhe. O Jacotot era francês, falava francês. A turma era de alunos holandeses que não falavam francês. E agora, como é que isso se estabelece? Como é que ele é capaz de ensinar poesia para uma turma que não fala a sua língua? Bom, ele então buscou uma edição bilíngue, se eu não me engano, do Telêmaco. Era uma edição francês-holandês. E indicou que os alunos lessem aquela edição e escrevessem uma resenha ao final. Bom, depois de algumas semanas, ele teve uma enorme surpresa. Os alunos holandeses tinham aprendido francês com aquela edição bilíngue. E, mais importante ainda, sem a sua interferência direta. Ele não havia, por sua ação, ensinado nada àqueles alunos. E ainda assim, eles aprenderam. Esse episódio vai levantar no Rancière um estalo. Ele vai pensar, bom, alguma coisa aí tem importante para investigar. Que tipo de coisa, que tipo de diagnóstico a gente pode ter com uma situação dessa? Uma situação que vai falar de modo oposto ao que se imagina sobre ensinar alguma coisa, né? Se o professor não fez nada para ensinar e os alunos aprenderam, o que foi que aconteceu?
nessa história? Como que isso foi possível? O Rancière vai ter então um estalo. Ele vai dizer, bom, nós precisamos inverter a lógica explicadora, a lógica de um sistema explicador, que é a coisa mais comum da gente encontrar na sala de aula, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu também na escola. Explicar alguma coisa é ser um explicador, é agir nesta lógica. E ele vai dizer também uma coisa muito interessante, ele vai dizer que não é o que ele chama de incapaz, aí como uma palavra usada de uma forma bastante crítica, né? Não é que ele ache que esse estudante é incapaz, mas ele está dizendo como que esse estudante é visto. Então ele vai dizer o seguinte, não é o explicador, o incapaz, ou seja, o aluno, esse incapaz entre aspas, que precisa do explicador, mas é o explicador que precisa do incapaz, porque senão o papel dele não faz nenhum sentido. Se você não tiver para quem explicar, para que você está lá? E ele diz que é o explicador que institui o aluno como incapaz. E é essa lógica aqui que nos interessa investigar, né? E aí ele vai dizer o seguinte: explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só. E é uma frase simples, mas que diz muito desse pensamento que ele traz nesse livro. Ele vai falar de muitas outras coisas nesse livro, mas esse eixo aqui nos interessa especialmente. Aí ele vai dizer assim, mais importante do que explicar é a incapacidade de explicar algo, porque é essa incapacidade que vai tornar o estudante emancipado. Ele vai dizer o seguinte, se esse estudante não conseguir entender alguma coisa, e ele não conseguir entender como alguma coisa funciona, por exemplo, ele vai ter que encontrar elementos dentro de si para isso. É claro que a crítica aqui não é uma proposta de que não se ensine nada, mas é uma proposta de que não se apoie nesse tipo de sistema que usa o discurso, que usa o conhecimento como um elemento de dependência do estudante para o professor. O que acontece num sistema explicador, segundo Rancière? Esse estudante, ele vai depender de alguém para lhe explicar o mundo. Ele vai se satisfazer com uma resposta que então pode aquietar aquela sua dúvida. E o que ele propõe é que os estudantes, assim como os professores, todos nós, a gente possa não aquietar essas dúvidas com a primeira resposta que nos satisfaz, ou com uma única resposta que nos satisfaz. Então, ele vai dizer que em vez de buscar explicar, a gente precisa buscar construir, buscar dar ferramentas para que todos possam construir. Então vamos imaginar, lembrar lá do Jacotot e desse episódio em que todos os alunos aprenderam francês apenas usando a tradução, no que foi que aconteceu nesse meio de caminho, nesse meio tempo. O que foi que aconteceu? Como é que os estudantes puderam, por si só, construir as relações necessárias para aprender um outro idioma? E isso aconteceu com a turma, não foi só com uma pessoa. O Rancière vai dizer sobre isso também o seguinte: infelizmente, é essa pequena palavra, exatamente essa palavra da ordem dos esclarecidos, compreender, a causadora de todo o mal. É ela que interrompe o movimento da razão, destrói a sua confiança em si, expulsa-a de sua vida própria ao quebrar em dois o mundo da inteligência, ao instaurar a ruptura entre o animal que tateia e o pequeno cavalheiro instruído, entre o senso comum e a ciência. E assim, a criança adquire uma nova inteligência, a das explicações do mestre. Então é isso que ele está dizendo, né? Da dependência de uma coisa, de um processo sempre explicatório, que numa medida maior, ao longo da vida, vai matando a curiosidade, vai matando a possibilidade de um processo emancipado. O que ele propõe aqui é que a gente encontre um lugar para os alunos se emanciparem e para que nós, como mestres, possamos também nos emancipar. É esse o interesse dele.
E ele fala, em outro momento do livro, ele vai dar um exemplo do que acontece também conosco enquanto mestres. E nesse lugar dessa lógica que a gente se acostumou a ter. É importante lembrar que se tem uma coisa que é base para todos nós, é que todos nós passamos pela escola. E com diferenças aqui e ali, existem alguns contextos que são comuns a essa estrutura escolar. E essa ideia da explicação, ela é muito presente, né? Então ele vai dizer o seguinte: quando a gente que tem a prática da sala de aula, a prática do ensino, vai participar de qualquer atividade como aluno, a gente pode acontecer, da gente pensar assim, ai que bom, estou indo lá para tal aula, estou indo lá para um determinado curso e eu vou ser aluno, então eu não preciso dizer nada, eu vou relaxado, porque eu não preciso, o meu papel lá é outro. E isso também revela muito de como a gente vê a educação. Se a gente que está na prática de ensino, quando é aluno, se vê nesse lugar de que a gente não é ativo, isso revela muito sobre como a gente vê o processo todo. Ele diz que os estudantes e os mestres, né, os professores, não importa qual é o papel que a gente está ocupando nessa dinâmica, é sempre um processo de construção constante, de construção ativa, de construção onde a gente se coloca como curioso, se coloca como duvidante, coloca o nosso senso crítico, coloca todo o nosso arcabouço de pensamento em ação. E, eventualmente, de práticas também, né? Porque a gente não pode deixar de falar que também a prática é um modo de construção. Então, ele vai ser bastante provocador para a gente nesse sentido. E aí eu queria pegar essa provocação e dizer o quanto é importante que a gente também se coloque o tempo todo como agente ativo dentro desse processo. Então, quando a gente vai apresentar algum tipo de conteúdo para essa turma, a gente precisa, antes de mais nada, investigar como a gente se relaciona com esse conteúdo. Então, esse conteúdo pode ser, por exemplo, na minha área, que é a área de arte. Quando eu vou apresentar algum objeto, algum trabalho, como é que eu me relaciono com esse trabalho? Não importa se ele é super conhecido, se ele é um ícone, isso não é o que vai fazer a minha relação com ele se estabelecer. Então, como eu lido com as coisas que ele me provoca, que memórias eu tenho com esse objeto, como a minha história se relaciona com a história desse objeto e, assim, como é que eu me coloco como público, que tipo de coisas esse objeto evoca em mim. Isso serve para qualquer uma das disciplinas. Não importa qual é a sua disciplina, você se relaciona com esse conteúdo. Então, se você, a primeira vez que ouviu sobre uma descoberta da física, da matemática, sobre estruturas sociais na geografia, ou seja qual for o assunto, esse deslumbre, esse encantamento, mas também essa dúvida, mas também esse outro modo de pensar o mundo, é importante que ele esteja presente. Quando eu apresento um assunto, do que eu estou falando? Que coisas são essas que me movem antes de mover a turma? Então fica também esse convite, que é possível que já aconteça o tempo todo na prática de vocês, mas se vocês acharem que ele está um pouquinho de lado, vale recuperar essa ideia de como a gente se relaciona com esses conteúdos, como a gente se relaciona com o que a gente vai apresentar como conhecimento e como prática para essa turma. Tudo isso que o Rancière traz nos faz refletir sobre algumas coisas importantes, né? Em primeiro lugar, que nós também somos sujeitos da experiência, do encontro do saber. Nós somos parte disso. E isso é muito importante da gente se lembrar nessa dinâmica, nessa perspectiva, né? E também é importante pensar como que a gente pensa nisso do ponto de vista do aluno, como que a gente inclui todos esses elementos e mais o elemento da incerteza, como a gente falou também já no vídeo do Dewey, dentro da nossa prática. É importante que a gente reflita como que eu lido com o risco, com o imprevisto, com o erro, com a surpresa. Que espaços a gente vai criar dentro dessa prática, dentro desse ambiente,
para aquela xícara lá que quebrou, para aquela experiência singular que o Dewey trazia, né? Que marcas eu vou permitir que aconteçam nessa prática? E que posição de não controle que eu vou ter, de não explicador, eu posso ter para que isso de fato aconteça? Por último, acho que é importante recuperar essa ideia de quem sou eu dentro desse processo, dentro desse conjunto de saberes que eu chamo de disciplina. Como eu me relaciono com isso? Como que eu me encontro nesse território? E que território que eu quero apresentar, então, para os meus alunos a partir disso? O último autor que eu trago aqui para a nossa conversa é um autor fundamental, importantíssimo, chamado Paulo Freire. O Paulo Freire, ele tem que ser lembrado, ele tem que ser falado. Ele fez uma enorme contribuição à educação no Brasil e no mundo também. Ele é reconhecido no mundo inteiro. Onde vocês forem, se falarem de educação, possivelmente vocês vão ouvir falar de Paulo Freire também, não só aqui no Brasil. Ele teve um papel super importante no pensamento da educação no país e na democratização da alfabetização e da leitura. E mais importante ainda do que isso, que já é muito importante, na busca por cidadania a partir das práticas educativas. Eu vou falar do Paulo Freire na sobreposição com outros autores que a gente já abordou, com os outros, né? Vou usar aqui pra gente esse livrinho incrível, se chama Pedagogia da Autonomia. Ele é muito fácil de encontrar, inclusive a bibliografia do Paulo Freire é facílima de ser encontrada, disponível. Sugiro que vocês façam uma busca, porque tem bastante coisa interessante para ler. Eu vou usar o Paulo Freire para dar só uma costurada em tudo que a gente já conversou aqui, né? Ele vai ecoar vários dos pensamentos que a gente já trouxe para cá. Então eu vou começar com uma fala dele no livro. A gente deve buscar um ensino mais democrático entre educadores e educandos, tendo em vista que somos seres inacabados em constante aprendizado. Todo indivíduo, seja educador ou educando, deve estar aberto à curiosidade, ao aprendizado durante o seu processo de vida. Ele vai trazer um elemento que eu falei lá no início do vídeo e vou retomar aqui. Um pensamento para que a gente considere, reflita e busque um espaço para que os educandos estejam abertos a essa construção cheia de curiosidade e cheia de elementos que evoquem o prazer do aprender, o prazer nesse processo de aprendizagem. Então, quando a gente faz uma construção coletivamente que tem sentido para a gente, que ecoa a nossa vida, se a gente é capaz de ser alguém que está dentro de um território de aprendizagem, provavelmente a gente vai sentir prazer nessa construção. A gente vai sentir que a gente também está construindo coletivamente, em conjunto, um saber. Todo esse saber faz sentido com o meu repertório, com a minha vida, com a minha história, com o que eu trago aqui. Então é importante sempre a gente lembrar que a gente, quando está no contato com outra pessoa, a gente está dialogando com um repertório, com um universo inteiro, com uma história de vida, com elementos culturais daquela família, daquela região, daquele lugar, né? E aí esse universo de repertórios vai encontrar com o nosso universo de repertório. E aí a gente é capaz de construir uma rede de significados que faz sentido dentro do universo daquelas pessoas em particular. Aí a gente pode recuperar lá a ideia do Dewey de uma experiência singular, de uma experiência que seja significativa, que crie sentidos, né? Além disso, ele vai chamar atenção para o papel que o professor tem na vida de um estudante, na vida dele. Então, assim, não importa se para o bem ou para o mal, a influência, o papel que ele vai ter na vida daquela pessoa é imenso. Isso é fácil da gente verificar porque qualquer um de nós consegue se lembrar de um professor incrível e maravilhoso que a gente teve,
que nos abriu portas, que nos apresentou outras coisas que a gente nem imaginava, um professor que fez com que a gente fosse capaz de falar alguma coisa que a gente não conseguia, de desenvolver alguma habilidade que a gente achava que não tinha, né? Ou do mesmo modo, a gente consegue também lembrar de um professor terrível, um professor que nos dificultou muito o processo de aprendizagem, um professor que fez com que a gente se sentisse diminuído ou incapaz, ou colocado num lugar de inferioridade. Então ele vai dizer que a primeira coisa mais importante, e nesse sentido eu falo de uma educação ética, né, que ele propõe, é que o professor possa saber e estar atento o tempo todo, saber desse papel que ele tem na vida de outra pessoa. Ele destaca a importância dos educadores e suas práticas na vida dos alunos. Atitudes, palavras simples, fatos advindo do professor poderão ficar marcados pelo resto da vida de uma pessoa, contribuindo positivamente ou não para o seu desenvolvimento. E aí ele vai dizer uma das suas frases muito conhecidas, que é: educar é formar. Então ele chama a atenção para esse lugar do educador como não apenas um formador de reprodutores ou de pessoas que compreendem um conteúdo, mas de pessoas que são capazes de construir mundos, de construir pensamentos, de construir realidades. Então, ele pede que a gente possa ouvir, observar tudo que esse educando, que essa turma, que esse conjunto traz e a partir disso construir o nosso processo. Quanto maior a conexão que a gente tiver com aquele grupo, mais capazes nós seremos de construir sentidos junto com aquele grupo. Então fica aí o meu convite para a leitura do Paulo Freire e para a gente pensar a respeito de toda essa jornada que a gente fez a partir da palavra experiência. E pensar como é que isso reflete ou não, como é que isso se encaixa ou não nas nossas práticas. Nos vídeos que vêm a seguir, eu vou apresentar os campos do jogo a partir de um viés da sociedade, de um viés da cultura, com autores bastante importantes. O próximo vídeo é com o Johann Huizinga, que escreveu o Homo Ludens e vai pensar como que essa essência do jogo ela está presente em todas as esferas da nossa sociedade. Ela é formadora da nossa cultura. Até lá!